Um trecho da BR-020 rompe depois de uma forte chuva em Alvorada do Norte. Olha o asfalto, já era os meninos, ó. Olha o asfalto acabando de cair. Ó. Na cidade, moradores enfrentam muitas dificuldades depois que a enxurrada invadiu casas e encobriu ruas. O suspeito de pôr fogo na ex-mulher se entrega à polícia em Catalão. Robson Martins confessou o crime e disse que estava com ciúmes de Milena dos Santos. Ela segue em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. Pacientes denunciam a mulher que se passava por oftalmologista em Santa Helena de Goiás. A falsa médica alugava uma sala diferente a cada semana e atendia pacientes em consultas particulares. Assunto para Manuela Messias. A Polícia Civil acredita que essa falsa médica tinha um acordo com óticas da cidade e, por isso, ela acabava prescrevendo óculos que não condiziam com a doença do paciente ou até mesmo para quem nem precisava. Covid-19, Caldas Novas confirma o Carnaval 2022. Segundo a Prefeitura, os participantes terão que ter tomado as 2 doses da vacina. Choque no orçamento de casa. Depois da bandeira vermelha e da taxa da escassez hídrica, goianos começam a pagar hoje um reajuste de mais de 16% na conta de energia elétrica. E qual é o perfume do Cerrado? Pesquisadores percorrem parques em busca de aromas que podem gerar lucro e estimular a preservação daquilo que é nosso. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Sexta-feira, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 11h49, bom jornal para a gente. Vamos começar. Choveu forte em Alvorada do Norte e o temporal arrancou parte do asfalto da BR-020. Por esse motivo, o trânsito precisou ser interditado. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Moreira, que tem mais detalhes para a gente. As imagens são impressionantes, muita chuva por lá. Danilo, alguém ficou ferido? Bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Choveu forte lá em Alvorada do Norte, viu? Mas não há informações aí sobre pessoas feridas. Mas o estrago foi grande por conta desse temporal que acabou então atingindo a cidade na madrugada de hoje. Começo falando pela BR-020, viu, Thiago? Por conta aí do forte temporal, da forte correnteza, essa água acabou levando parte da rodovia, parte da pista. Eu conversei hoje pela manhã com um sargento do Corpo de Bombeiros que está trabalhando lá no local. Ele disse que onde aconteceu aí, onde essa enxurrada levou parte da pista, estava tendo uma obra, uma rotatória estava sendo construída ali e a água pode ter sido represada e a correnteza forte acabou então levando parte da rodovia. A BR-020 está interditada aí no sentido Brasília ao estado da Bahia, para quem está saindo aí do Distrito Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal montou um desvio na pista contrária para que o fluxo aí possa seguir normalmente. Não há informações sobre lentidão de trânsito ali, sobre o trânsito ali em Alvorada do Norte. Inclusive, um morador gravou um vídeo no momento exato em que a pista é levada pela água. Vamos ver. Olha o asfalto, já era os meninos, ó. Olha o asfalto acabando de cair. Ó. Imagens impressionantes, né? Essa também que nós vamos mostrar agora é impressionante. Um carro quase foi arrastado pela enxurrada. Essa foi numa estrada rural lá em Alvorada do Norte também. O morador registrou esse carro, ele ficou pendurado praticamente em uma cratera em que essa enxurrada formou ali. Por pouco esse carro não foi levado pela correnteza. Há estragos também dentro da cidade. Os militares do Corpo de Bombeiros estão fazendo várias avaliações nas residências que foram invadidas pela água para saber se tem risco de desabamento ou não. Moradores perderam móveis, já que ficaram encharcados aí por conta da água. Eu conversei hoje com o sargento, ele dizia que de manhã estava chovendo lá na região, era uma chuva fraca, mas que ainda
há previsão de chuva lá para Alvorada do Norte, então a situação é de alerta lá na cidade. Equipes da prefeitura também estão fazendo limpeza das ruas que ficaram encobertas de lama. Tinha um morador andando com um caiaque para sair de casa, ele teve que usar um caiaque para andar pelas ruas lá da cidade. Tinha até animais, patinhos aí andando por essa enxurrada, viu, Thiago? Para encerrar, eu falo do VaptVupt, que também foi invadido pela água. A unidade está fechada para limpeza, vários computadores ficaram molhados e ainda não há previsão se a agência vai funcionar hoje por conta dessa chuva que atingiu Alvorada do Norte. Agora nós vamos ver a previsão do tempo para todo o estado. A sexta-feira vai ser de sol, com pancadas de chuvas isoladas intensas, acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Região oeste mínima de 22 e máxima de 36, com 15 milímetros de chuva. Região norte variando de 22 a 35 graus, 12 milímetros de chuva. Região leste a máxima chega a 33 graus e a mínima 17 graus. 20 milímetros de chuva. Região sul, temperatura variando de 17 a 32 graus, chuva de 12 milímetros. No sudoeste do estado, 6 milímetros de chuva. A mínima na casa dos 17 e a máxima deve chegar a 31. No centro de Goiás, temperatura variando de 19 a 34 graus e deve ter chuva de 15 milímetros. Jataí vai de 17 a 29 graus. Lusiânia variando de 18 a 29 graus. Anápolis um pouquinho mais fresco, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Para fechar, Rio Verde, variando de 17 a 29 graus. Eu quero te contar agora que está preso em Catalão suspeito de pôr fogo na ex-mulher. Ele se entregou à polícia e confessou o crime. Olha, quem está acompanhando todo esse caso é a repórter Aline Braga. Ei, Aline, com você, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Thiago. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, o Robson Martins de Oliveira, ele se entregou ontem, no finalzinho da tarde, aqui na Delegacia da Mulher em Catalão, na presença do advogado. Como você disse, ele confessou o crime, disse que cometeu essa tentativa de feminicídio por causa de ciúmes. A gente convidou a delegada responsável pelas investigações, a doutora Alessandra de Castro, para falar um pouquinho mais sobre esse depoimento. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Anhanguera. O que ele disse para a senhora? Então, durante o interrogatório, ele confessou que realmente ele ateou fogo na ex-esposa dele. Ele disse ter feito isso porque momentos antes ele teria visto no celular dela mensagens que ela estaria trocando com outro homem. Porém, vale lembrar aqui que o relacionamento deles já havia encerrado há mais de um mês, há aproximadamente 2 meses. O que ele disse que estava fazendo aqui na cidade? Ele estava fugido? Como é que ele estava? Então, esse período que ele permaneceu foragido da justiça, ele disse que ficou aqui mesmo em Catalão, escondido em casas abandonadas e lotes baldios. Doutora, ele tem noção do que ele fez? Ele se arrependeu? O que ele disse? O que a senhora percebeu durante o depoimento dele? Bom, ele disse que estava muito estressado na hora, né, muito nervoso, e que não tinha intenção de matá-la. Foi isso que ele disse. Mas eu não observei, eu senti uma frieza nele, não observei muito arrependimento. Mas ele disse que não era intenção dele matá-la. Então ele se apresentou ontem na presença do advogado, né? Isso mesmo, ele veio ontem com o advogado, né? Momentos antes, nós, com a ajuda da Polícia Civil, com a ajuda da Polícia Militar, localizamos o carro em que ele... que ele usou para ir até o local, até a fogo na vítima, né? A gente localizou e apreendeu esse veículo. Logo em seguida ele veio e se apresentou. Doutor, um crime de extrema frieza, né? Ele premeditou, de acordo com as investigações. Sim. Depois do depoimento dele, a gente conseguiu também comprovar que ele comprou o álcool pouco antes de ir até o local onde ele se encontrou com a ex-esposa. Então ele foi a uma mercearia, comprou o combustível, o álcool, depois ele saiu, foi até o centro da cidade, onde ele se encontrou com a ex-companheira dele e levou-a para o carro
para poder atear fogo nela, né, para poder fazer o que ele fez. Ele deve responder por tentativa de homicídio, né, doutora? Sim, ele vai responder por tentativa de feminicídio, né? É um dos crimes que tem a pena mais alta do Código Penal. Tiago, você está no estúdio, quer fazer alguma pergunta para a delegada? Ô Aline, eu quero saber se ficou claro aí, pelo menos para a delegada, se ele tinha a intenção mesmo de matar, de passar um susto, e se a delegada espera a recuperação da vítima para ouvi-la de alguma maneira, ele deve ser indiciado por qual crime com você? Ô doutora, a senhora conseguiu detectar se ele teve a intenção de matar a ex-mulher ou era só dar um susto mesmo, como ele alegou? Apesar dele ter dito que não tinha a intenção de matá-la, o fato de você jogar álcool e atear fogo numa pessoa, o resultado morte é muito possível, né? Então eu acredito sim que ele tinha a intenção de matá-la. Inclusive ele comprou o álcool antes, ele foi para o local já com esse álcool e com fósforo e isqueiro, já tudo planejado e já premeditado para poder tirar a vida tirar a vida da ex-esposa. A senhora já ouviu a vítima, né, antes dela ser transferida? Sim. Ela deve ser ouvida novamente? Sim, provavelmente quando ela retornar, se caso ficar alguma questão que não ficar bem esclarecida, sim, vamos reinquiri-la. Vamos lembrar um pouquinho o caso, Tiago. Foi na semana passada, a Milena Rocha, ela estava saindo de casa para ir para o trabalho quando foi abordada pelo ex-marido, o Robson Martins de Oliveira. Ela foi abordada numa das principais avenidas comerciais aqui de Catalão. A gente tem até os vídeos que mostram ela sendo abordada, importunada pelo ex-marido. Ela tenta se desvencilhar, mas não consegue. Ele é muito insistente e consegue levá-la até o carro. E foi esse o carro que a polícia conseguiu localizar ontem, antes dele se entregar. Essa mulher continua internada em Goiânia, no UGOL. O estado de saúde dela é muito grave. Ela respira com a ajuda de aparelhos. A Polícia Civil continua investigando, deve remeter o processo, né, doutora, nos próximos dias para a Justiça. Isso mesmo. Vamos fazer algumas diligências, mas em alguns dias concluiremos as investigações e enviaremos o inquérito policial para o judiciário local. Tá certo. Doutora Alessandra, muito obrigada pelas informações, pela presença aqui no Jornal Anhanguera. Tiago, a gente volta com você torcendo pela saúde, para a Milena se pronta a restabelecer logo, né? E voltar para casa e voltar para a sua vida normal. Isso vai acontecer sim, Aline. Obrigado por sua participação. Agradeça também à delegada. Valeu. A Polícia Civil investiga uma mulher que se passava por médica oftalmologista em Santa Helena de Goiás. Os detalhes desse assunto quem traz é a Manuela Messias. Você já está vendo ela aqui. Como é que essa mulher agia pela cidade aí, ô Manu? Com você, bom dia. Tiago, e para todo mundo que nos assiste agora, olha, segundo a Polícia Civil, essa mulher de 26 anos, ela já vinha atuando como oftalmologista em Santa Helena de Goiás, pelo menos desde o começo do ano. Ela atendia pessoas em consultas particulares em salas alugadas lá na cidade mesmo. Cada semana ela estava em uma sala diferente. Aí a Polícia Civil conseguiu chegar até essa mulher depois que algumas pessoas estranharam toda essa forma de atendimento e resolveram denunciá-la lá na Polícia Civil. Até agora, segundo a Polícia Civil que está investigando o caso, 6 vítimas já denunciaram essa mulher na delegacia da cidade. Mas a suspeita é de que haja ainda mais vítimas. Como que ela fazia? Ela receitava, ela prescrevia óculos que não condizia, como dizia ali, com a doença do paciente ou até mesmo para quem nem precisava usar óculos. E aí, por isso, então, essa mulher foi presa em flagrante, mas acabou sendo liberada logo depois de prestar depoimento. A Polícia Civil disse que ela contou em depoimento que fez cursos na área, mas em nenhum momento ela apresentou o comprovante, o registro como médica que é exigido para exercer a profissão. Inclusive, a polícia também não descarta o envolvimento de mais pessoas e até mesmo de empresas em todo esse esquema. Nós conversamos com o delegado Danilo Proto, que é responsável pelo caso, e ele explicou para a gente, então, ele deu mais detalhes para a gente sobre esse caso. Vamos ver o que ele disse.
Existe uma suspeita, que é onde as investigações vão seguirem agora, uma suspeita de um envolvimento de algumas óticas aqui na cidade, da famosa venda casada, né, com essa falsa médica que receitava indevidamente esses óculos, justamente, de repente, para beneficiar essas óticas. Ela pode responder pelo exercício irregular de atividade profissional, né, que foi o TCO que foi feito ontem, e se tiver envolvimento com outras óticas, possivelmente por associação criminosa. Tiago, essa mulher ela foi liberada, como o delegado explicou para a gente, mas as investigações continuam, ela pode ser presa novamente, dependendo aí do que a polícia descobrir sobre esse caso. E nós tentamos contato com o advogado dessa falsa médica, mas nós não conseguimos. Com saúde não se brinca, né, Manu? A importância de procurar profissionais sérios, pedir inclusive referência para saber se onde você está indo realmente age dentro da seriedade. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, Manu.